essa igreja que tem tantos pregadores, pessoas que eu já tive honra de receber em nossa igreja, mulheres de Deus que eu já pude ver algumas aqui, que nós amamos vê-las pregar, homens de Deus, tantos outros que também, com certeza, um dia iremos ouvi-los na nossa congregação. Esse ministério é um ministério que eu amo, admiro. Estava lembrando essa semana, depois eu falo da minha família, mas eu lembrando que a primeira vez que eu saí para lanchar com a minha namorada, minha esposa, foi num congresso de jovens da AD Andradas, que a gente foi num congresso de jovens e estava tudo armado para a gente lanchar depois. Ela talvez nem lembra disso. Uma amiga nossa em comum, que estava sendo ali o pupito, e a gente saiu para lanchar na época, 33 anos atrás aproximadamente, para lanchar ali na Oasis, e foi num congresso de jovens ali da AD Andradas que a gente foi, então nunca mais a gente esqueceu, foi bênção. Estamos casados há 32 anos, faremos 33 esse ano, e desse casamento feliz tivemos uma filha, Samara. A Samara nos deu um netinho, ele está com 2 anos, e tem um filho ainda solteiro, Sandro, com 24 anos, ainda solteiro, e nós estamos orando para que essa solteirice acabe rápido, para a glória de Deus. Isso. Então tá. Em nome de Jesus. Essa é a nossa família, minha esposa Rosana, bênção de Deus na minha vida. E estamos congregando ali na Assembleia de Deus, Esperança em Cristo. Melhorou, André? Mas isso de Jesus. Então tá bom. A palavra de Deus, traga um abraço da nossa igreja. A palavra de Deus que escolhida para hoje. E tudo que pedires na oração, crendo, recebereis. Pode sentar. Vamos aqui. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. A oração, o que falar da oração? A oração é o exercício da fé. A oração é o exercício da fé. É o instrumento que nós temos que faz a fé crescer. Segundo o dicionário fala, a oração ela é a expressão, a comunicação verbal ou em pensamento do homem para com Deus. Ela pode ser individual, ou pode ser em grupo, ou pode ser em público. Isso é a oração. Só que quando nós olhamos para esse texto ele me chama a atenção, e eu orando ao Senhor, porque sinceramente eu nunca entendi direito por que Jesus iria secar uma figueira só porque ele não encontrou fruto nela. E eu estava querendo entender, porque a experiência com oração eu sei que você sabe. Dificilmente vai encontrar um crente, principalmente pentecostal, que não tenha uma experiência de oração. Geralmente todos nós temos uma experiência de uma oração. Todo obreiro da Assembleia de Deus tem uma experiência com oração. Toda mulher de Deus tem uma experiência. Eu vi a irmã falando um testemunho de várias experiências. É normal termos experiência com oração. Então, o que falar de oração? Então, eu estava mergulhando no texto para entender o que o Espírito Santo quer
quer de nós esses 2 dias? Porque um congresso tão bonito, e tudo que mulher põe para fazer fica bonito, sim ou não? Tudo, irmãos. Em casa, o homem pode arrumar a casa, fazer o que for. Se não tiver a mão da mulher para poder, não tem jeito. Na igreja, se não tiver a mão da mulher, não tem jeito. Ao meu ministério, Deus me abençoa, me usa, mas se não tem a mão da minha esposa. Alguém diz, mas tem mulher, obreiro, que Deus usa ele tremendamente, mas a gente nem vê a esposa. Mas para um homem, para a mulher funcionar, ela não precisa nem aparecer. Tem muito homem de Deus que a mulher não aparece, mas ela não precisa aparecer para ser uma grande mulher de Deus, porque ela deixa o marido fluir, ela é uma ótima mulher, e a casa está tudo bem, e ele tem paz para poder ser um homem de Deus. Eu já tive pastor que a mulher não aparecia, mas ele era feliz. Por que ele era feliz? Porque a esposa cumpria o papel dela e deixava ele feliz, pronto, não tinha tribulação. O que adianta o homem aparecer atribulado? A mão da mulher, ela faz o homem funcionar. A pessoa não prospera, mas quando casa, a mulher pega, organiza a vida do homem, e ele prospera e fala, fulano prosperou, mas é a mulher que fez ele prosperar. Que dom, que poder a mulher tem de fazer um homem prosperar. É aquele radar, não é mesmo? Aquela visão extra que Deus deu. Adão estava triste e Deus diz, vou consertar ele esse negócio, dessa tristeza desse homem. Eu não gosto muito da brincadeira que o Cláudio Duarte faz, né? Adão estava tranquilo, aquilo eu não gosto desse tipo de brincadeira, porque com mulher não se brinca. Adão estava triste e infeliz, e Deus falou, vou resolver isso. E quando ele acordou, dormiu, e ele acordou, estava resolvido o problema da tristeza de Adão. Amém? Então esse congresso aqui está sendo realizado maravilhosamente, porque mulher colocou a mão para realizar. E a Assembleia de Deus chegou onde chegou. Daniel Berg do navio veio, e Deus usou eles tremendamente, mas lá junto dele começou uma mulher orando com eles, dizendo, eu quero mais desse poder, eu quero dessa unção. E a igreja, a Assembleia de Deus chegou onde chegou, porque uma mulher quis daquela unção, e espalhou a unção do Espírito Santo no Brasil, porque uma mulher vai onde o homem não vai. Aleluia, glória a Deus. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E o Senhor fala comigo que Jesus traz essa experiência. Quando você lê Mateus 21, você vai ver que é a última série de milagres que Jesus fez no livro de Mateus. Milagre claro, relatado, é o último. E depois do capítulo 21, Jesus conta parábolas, Jesus fala algumas coisas, acerta os discípulos para o fim, mas milagre é o último. Escrito, fez vários milagres no capítulo 21 e encerra o ciclo de milagres de Jesus. Isso significa que em Mateus já estava encerrando o ministério de Jesus. E ele acerta tudo, contando algumas parábolas, no capítulo 22, no capítulo 23, 24, acertando, falando do sermão, de algumas coisas, e apontando para o fim, indo para o Getsemane. Você vai ver isso. Então, esse milagre que Jesus faz, eu estava pedindo uma direção, Deus, por quê? É um último milagre. E porque o último ensinamento que o Senhor dá para os discípulos é concernente à oração. Sendo que o Senhor ensinou os discípulos a orar no capítulo 6. O Senhor ensinou os discípulos a orar no capítulo 7. E o Senhor termina ensinando os discípulos a respeito de milagre e oração no capítulo 21. Olha só o que Deus tem para nós.
já estão quase 3 anos direto, pastor Samuel, com Jesus. Não sei quantas horas por dia com Jesus, vendo milagres extraordinários com Jesus. Viram Jesus andando sobre as águas, viram Jesus libertar demônio, gadareno, um grande milagre, viu tudo. É algo espantoso quando você começa a analisar tudo. Ver milagre de multiplicação, ver água ser transformada em vinho, ver morto ressuscitar, ver cada coisa eles veem. E agora o que me chama a atenção é que Jesus vai procurar figo numa figueira. E não encontra figo na figueira. E Jesus olha para a figueira e declara para ela isso: nunca mais produza fruto. E no outro dia, quando eles veem, ela estava morta. Então eu penso, logo penso, sem inventar e sem criar narrativa para fazer mensagem ficar bonita, porque mensagem comigo é rápido, é entregar o que Deus deu de um jeito simples que todo mundo entende, sem colocar muito enfeite, porque eu não nasci para pôr enfeite em mensagem. É o simples que funciona, porque Jesus é simples. Ele trabalha na simplicidade, nasceu na manjedoura para poder eu e você não querer muito conforto. Os amigos dele eram gente simples, era amigo de pescadores, e o único rico que ele teve amizade foi porque ele prometeu restituir o que estava roubando. E foi para transformar a vida dele. Você pode falar glória a Deus? Se você é simples, Ele te ama, porque Jesus não. Irmão, ser simples é uma coisa tremenda. Ser simples tem nada a ver com ser pobre, está entendendo? Por isso que você está liberado para ser rico. Até eu estou liberado para ser rico, porque tem pobre que não é simples e tem rico que é simples, então há possibilidade. Ah, mas eu não quero ser rico, porque rico é difícil entrar no reino de Deus. Irmãos, não interpreta errado não, pode ser rico e ir para o reino de Deus sim, porque tem muito pobre que não vai para o céu. Então o negócio é ser simples, porque Deus gosta de simples. O que tem mais para nós aqui? Jesus chega e diz: nunca mais nasça fruto de ti. Essas coisas me chamam a atenção, porque parece simples, e a gente lê a Bíblia e acostuma com a Bíblia. A gente lida com coisas concernentes ao reino de Deus, e lida isso e fica normal. A gente lida com a glória de Deus e as coisas ficam normais para a gente. Eu queria abrir um parênteses sobre essa questão de se tornar normal. A gente lida com o culto toda semana e parece que o culto fica normal. A gente lida com a presença de Deus toda vez e isso fica normal. E não pode ficar normal. Aleluia. A gente é salvo em Cristo e isso fica normal. E a gente não pode deixar essas coisas espirituais se tornar normal. Eu fecho parênteses, é um privilégio. Toda vez que eu entro no Santo dos Santos, é um privilégio. Você está entendendo? É um privilégio estar aqui. Não é mais um congresso, é um privilégio estar aqui. Você pode adorar a Deus? Para baixar e canto e baixar, não é mais um
lugar mais profundo. É você que atrai a glória, porque a glória sempre esteve presente. É você que atrai ela. É um perigo a gente tratar como normal as coisas que são santas. Esses dias eu pregava um dos cultos nossos, qual a diferença da casa de Abinadab com a casa de Obed-Edom. A diferença é que na casa de Abinadab a arca ficou 20 anos e ninguém fez caso dela e nada aconteceu. Mas na Obed-Edom ficou 3 meses. E a Bíblia diz que Deus mudou a casa dele, Deus mudou a sorte dele. A maneira que a gente trata a glória dele nos trata. A maneira que você trata a glória dele te trata. A maneira que você trata a presença dele te trata. Hoje, nessa noite, trata a presença dele, porque a presença dele vai te tratar nessa noite. Filho de Deus, quase que no final do seu ministério olhar para uma figueira e dizer: não nasça fruto mais de ti. Que briga desigual. O Filho de Deus viu uma figueira só porque não achou figo. Mas não. Com Jesus, tudo tem sentido. A gente pode não entender hoje, mas amanhã tudo se explica. Olha só, Deus já explicando. Os discípulos deviam ter assim: Mamaré, que sentido tem o Filho de Deus brigar com a figueira, ainda amaldiçoar uma figueira bonita, cheia de folha? É porque no momento ninguém entende. Tem coisas na nossa vida que acontecem que Jesus está provocando que a gente não entende. A gente só vai entender amanhã. Os discípulos estão olhando para aquela situação, não estão entendendo nada. Tem coisas, pastor, que você não está entendendo nada. Mulher de Deus, tem coisa que está acontecendo e você não está entendendo nada. Tem coisa que você está escandalizada hoje em Jesus e você não está entendendo nada. Tem palavra de Deus que você está ignorando hoje e você não está entendendo nada. Os discípulos ficaram assim sem entender nada, mas a noite veio. Tem coisa que é preciso a noite vir, porque enquanto a gente está dormindo, Deus está trazendo a resposta. Você está entendendo? Pintou um somzinho de Deus aí no fundo. Enquanto a gente está dormindo, Deus está providenciando. Aos seus amados, Ele traz a resposta. Enquanto você dorme, você está entendendo nada. Você vai dormir sem entender nada, mas dos seus amados Ele traz a resposta enquanto dorme. Aleluia. Lembra de Jonas? Jonas para a boboeira. Deus usa a boboeira para algo incomum. Deus está usando
a figueira para explicar algo tremendo, porque Deus tinha algo para falar com os discípulos, assim como Deus estava criando aquela borroeira para falar algo tremendo para Jonas. Tem umas coisas insignificantes que Deus faz, nossa. Tem coisas que parecem insignificantes, mas Deus traz à tona para revelar coisas incrivelmente importantes. Presta atenção. Oh, aleluia. A boboeira Deus traz, ela cresce, faz sombra. Jonas fica na sombra. Aí Deus manda o bichinho, vai lá agora come ela. Aí Deus quer confrontar Jonas, e o bichinho vai lá come. Quando Deus quer, Ele aciona o exército dele. E um simples micróbio se torna um exército de Deus, sabia? E Jesus, e o bichinho vai lá e come a árvore. Agora Jonas está com a cara, sei lá. E o sol pega e Jonas fica triste. Por que você matou ela? Fala, você está reclamando de uma bobeira mais de milhares de pessoas. Você não teve misericórdia? Deus confrontou ele, trouxe à vida uma árvore e matou ela para confrontar ele. Agora, o que Jesus Cristo está querendo dizer matando uma figueira? No outro dia, os discípulos passando, olha para a figueira e diz: não é a figueira que recebeu a palavra do mestre ontem? É todo mundo, A Bíblia diz, em algumas traduções, e muitos deles ficaram espantados. Algumas traduções diz, uma admiração grande caiu sobre eles, e uma pergunta ecoou entre eles. Presta atenção, nós seres humanos, eu vou falar sobre isso. Seres humanos, nós, irmãos em Cristo, nós filhos de Deus, discípulos de Deus, como nós somos. Lembra no começo? Jesus andou no mar e eles viram. Jesus andou, acabou a tempestade, eles viram. Agora uma figueira morre, e eles ficam espantados com a figueira morta, e eles dizem: como pode isso acontecer? Estava pronto? Seja franco. Jesus estava encerrando o ministério com 12 homens atrás deles, vendo tudo, ouvindo tudo. Eles estavam prontos. Na reta final do ministério de Jesus tinha que ter um confronto para mostrar para eles que eles tinham muito a aprender. Tinha. Esse capítulo 21 nunca mais você vai esquecer dele. Por quê? Tem coisas que Deus vai provocar em nossa vida para chamar nossa atenção. Tem coisas que a gente vai ouvir. Jesus chega no capítulo 6 de Mateus e ensina: quando orares, orai assim, Pai nosso que está no céu. Jesus só falou, ensinou, sentou com eles e ensinou. É uma didática, ensinar. Quem é pedagogo sabe, os professores, de teologia sabem ensinar. A ensinar sobre geografia bíblica é uma coisa, agora ir em Israel, andar lá e mostrar aqui. A gente falar sobre o túmulo de Jesus, a gente até chora, não é? Uma coisa é ir em Israel e mostrar o túmulo de Jesus. Outra coisa é a gente falar muito Sião. Outra coisa é você ir lá, eu sonho fazer isso, ir lá. Uma coisa é você ir lá no local. Jesus ensina no capítulo 7 sobre oração. Agora Jesus está pegando na prática para eles como funciona o poder da oração. Porque Jesus está vendo que passou com eles tanto tempo, e Jesus ficou olhando para eles, a cara deles. Eles falando: como é que pode? Gente, Jesus tinha feito tanta coisa.
E agora o secar de uma árvore causa um impacto neles. E eles começam: como é que pode? Jesus acalma a tempestade e eles perguntam: como é que homem é esse? Essa pergunta não era para estar sendo repetida agora. Como é que pode isso? Você sabia que Jesus era o Filho de Deus. Nós estamos falando de crente. Nós estamos falando de experiência que se repete. Nós estamos falando de coisas que tornam vida em nossa vida e a gente parece que volta do zero. Parece que a gente não está pronto. Parece que esse ciclo nunca fecha. Aí Jesus agora dá um choque de realidade e diz para eles: vocês precisam mudar o pensamento. Olha só o que eu entendo. No versículo 20, eles ficaram super admirados. Como pode isso acontecer? Jesus olha para eles admirado e olha para dentro do coração deles e com certeza Jesus faz a leitura e pensa: alguma coisa, eu preciso dar para eles uma palavra agora, porque Jesus já conhecia o coração deles. Porque eu estou indo daqui a um tempo para o Pai, daqui a uns dias, daqui a uns meses para o Pai. É eles que vão me representar. Eu preciso dar uma palavra para eles, para mudar o pensamento deles. Já não dá mais para eles ser esses meninos inconstantes, cheios de dúvidas. Já não dá mais para nós, crentes do Senhor, que nascemos no Evangelho, já temos 30 anos de igreja, 20 anos de igreja, ficar cheio de dúvidas. Já não dá mais para gente que tem 10 anos de igreja, tendo a nossa profeta, o nosso profeta. Já não dá mais para gente ficar correndo atrás da irmã que ora. Já está na hora da gente saber quem somos em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo, sim ou não? Já está na hora da gente mudar o nosso pensamento. Já está na hora da gente ter o nosso modelo de vida que agrada ao Senhor. Já está na hora da gente ter a nossa própria experiência. Já está na hora da gente criar a nossa intimidade. Porque o dia da adversidade chega e a gente fica como um louco, e você não pode ficar como uma louca, porque quem tem intimidade é avisado da adversidade. Quem tem intimidade é alertado da adversidade. Quem é alertado da adversidade tem reserva para a adversidade. Quem é alertado da adversidade tem reserva, e quem tem reserva tem estratégia. E quem tem estratégia tem amigas e amigos que também têm estratégia. Deus está presente e Ele está dizendo: eu te quero só para mim. É um tempo de avivamento. Aleluia. Principalmente individual. É que a gente está esperando o coletivo, né? Mas a gente tem que caprichar no individual. A gente está cobrando muito a igreja avivada, então esquecendo de avivar o nosso lar. A igreja avivada é a soma de lares avivados.
lado. Você levanta a mão. Hoje é o dia da gente assoprar o fogo da nossa casa. Para série canto e dereva chai. Chama série canto e dereva chai. Versículo 21. O Espírito Santo trata comigo de uma forma muito especial nesse versículo. Era Jesus dizendo para eles: olha, vocês podem fazer a mesma coisa que aconteceu com essa figueira. E podem fazer coisas maiores. Se vocês tiverem fé. Olha Jesus falando de novo, na base do Evangelho, que é a fé. Primeiro, fé. Outra tão importante quanto a fé, não duvidar. É que a gente só fala da fé, mas a dúvida, ela tem a mesma importância da fé, porque a dúvida anula a fé. Pastor, decide dúvida. Decide fácil. O que é dúvida? Fé negativa. Atendi uma família, um casal esses dias, e ele disse: pastor, porque nós estamos mudando o Senhor, porque nós vamos sofrer um problema terrível. Pastor, porque nós vamos sofrer um problema terrível. Porque nós vamos sofrer um problema terrível. Eu falei assim: para, você já falou 3 vezes em menos de 1 minuto um problema terrível. Por que não pode ser um probleminha ou não ter nenhum problema? Porque humano já pensa que já vai dar tudo errado. É a carne gritando que vai dar tudo errado. É a alma dizendo que vai dar tudo errado. Porque alma e carne se alinham e elas trabalham na lógica. Só que o homem espiritual se alinha ao Espírito de Deus. E quando nós alinhamos ao Espírito de Deus, nós vemos que a palavra: tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. E uma das coisas que mais me escandalizou foi um aprendizado que eu tive há alguns anos atrás. Escandalizou muito esse pensamento, porque confrontou tudo aquilo que eu acreditava. Esse pastor que eu gosto muito disse: fé não é sentimento. Eu vejo absurdo, isso é heresia. Ele diz: quantas vezes você orou com o enfermo e você estava sentindo que Deus ia curar, no outro dia ele morreu? Você não é guiado pelo que você sente nem que você vê. Tem dia que você ora e você não está crendo em nada, você não está vendo nada. Você simplesmente diz: eu te entrego nas tuas mãos, Senhor, e vai dormir. Você está vendo solução? Não. Fé é ver? Fé é acreditar. Você vê o invisível. Isso é doideira. Ver invisível é ver? Não, eu estou vendo o invisível pela fé. Aí você fecha os olhos e você então imagina. Isso aí. Você está vendo? Não, concreto não. Eu estou vendo o invisível. Eu estou vendo o templo da igreja Andradas pronto. Estou vendo ele? Não, nós estamos aqui no Grande, mas eu estou vendo na fé. Quando que vem esse congresso lá? Em nome de Jesus, concorda comigo? Em nome de Jesus lá. Isso é fé. Não estou vendo aqui visivelmente, estou vendo no invisível. Se a gente orar, se a gente fizer oração, orar e ação, vai estar lá. Vê o invisível. Eu não estou sentindo. Eu já orei com pessoas que eu não estava sentindo nada, coitadinho. Já pode marcar o quanto fui. Não é falta de fé. Eu sei que Jesus pode. Eu estou orando porque Jesus pode, não é porque eu estou sentindo. Jesus, tu podes curar. É que tu podes curar. E ir embora.
E a pessoa depois fala: pastor, aquele dia que você foi lá e falou que Deus pode curar, aqui eu recebi um fogo ardendo. Eu falei: foi Deus que visitou você, porque eu mesmo estava orando na fé que Jesus pode. Você estava sentindo alguma coisa? Não. É que tem muita gente que eu senti e não aconteceu nada. Para de acreditar no que você vê, no que você sente. Creia no que está escrito. Creia no que está escrito. Para de acreditar no que você ouve. Creia no que está escrito. Para de acreditar no que falaram contigo. Creia no que está escrito. Creia no que está escrito. Creia no que saiu do altar. Creia no que Deus falou no secreto. Jesus estava mudando a maneira dos discípulos pensarem. Vocês precisam pensar que essas coisas podem acontecer com vocês. É isso que Jesus estava dizendo para eles. E vocês podem fazer mais do que isso. Vocês podem pela fé, mas não pode duvidar. Até as montanhas podem ir para o meio do mar, se vocês orarem com fé. Porque até agora vocês andam comigo. Vocês estão vendo tudo que eu fiz. Estão recebendo tudo. Eu imagino isso. Agora está começando a hora de vocês agirem naquilo tudo. Presta atenção nisso. Jesus estava chamando a atenção deles. Presta atenção nisso. Sabe o que eu entendo que é ser discípulo? Ser discípulo é entender. Aí eu sou discípulo porque eu venho na igreja. Vem na igreja, mas não entende? Vem na igreja, mas não pensa igual Jesus? Vem na igreja, mas não concorda com Jesus? É igual Jesus, andava com Jesus, era discípulo de Jesus. Jesus estava recebendo a oferta e ele estava do lado, criticando. Que absurdo. Você é uma desses que as coisas estão acontecendo e você diz: que absurdo. É um absurdo, não é discípulo. Ser discípulo, Jesus está descartando a opinião, tá, irmãos? Ele já é o Senhor. Ele já é o dono dessa obra. Ele já sabe o amanhã. O que ele precisa é só de você, não da sua opinião. Porque ele já é o rei. Ser discípulo é entender o que eu posso fazer, o que ele disse que eu posso fazer. Isso é ser discípulo. Quando o mar discorre em meu nome, quando você crê que em nome de Jesus você pode, então você é um discípulo. Quando você não precisa mais ligar para ninguém para expulsar o demônio, então agora você é um discípulo, você está tomando posse. Quando você não precisa: pastor, por favor, só vai aqui para ajudar a expulsar o demônio. Pastor, eu resolvo aqui. Pastor, quer que eu vou? Eu resolvo. Mas quando o pastor manda uma junta de diácono, porque o negócio aqui é forte, você precisa de entrar na escola de discípulo de novo. Precisa umas 10 mulheres de oração. Você precisa de entrar na junta de novo. Porque duas pessoas com você, uma pessoa com você resolve o problema. Porque Deus não precisa de mais do que isso para fazer uma grande obra. O que eu quero dizer para você, porque o tempo avança, é que Jesus está tratando com os seus discípulos. Porque eles estão com Jesus, mas o modelo de pensamento deles ainda é: que vamos fazer quando Jesus for embora? É o último confronto de Jesus, de ensinamento com Jesus com seus discípulos. É como se falasse tete a tete.
para Romanos 12:2. Paulo ensinando para nós. É um dos versículos que eu amo. É difícil uma pregação, meninos, que eu não arrumo um jeito de encaixar esse versículo, porque eu amo esse versículo. Porque a gente precisa mudar o nosso pensamento. Pastor, eu estou 30 anos na igreja e nunca experimentei algo extraordinário. Mas você está pensando igual 30 anos atrás? Aí tem novo convertido que entrou depois de você, já experimentou cada coisa em Deus, porque ele entendeu quem ele é em Deus. Tem gente que Deus trouxe para a obra o ano passado e já experimentou cada coisa em Deus, e você ainda não experimentou ainda. O que isso tem a ver? Isso tem a ver. Por que isso tem a ver? Olha só que coisa linda isso. As maiores guerras espirituais que a gente enfrenta, aonde é enfrentada? Na nossa mente. É ali que a gente perde todas as batalhas. Gente, o maior inimigo nosso, quando a gente pergunta quem é o seu maior inimigo, na mesma hora a gente elege alguém. É ele. E põe apelido dele. E quer pisar na cabeça dele. Gente, e ele não tem poder de decisão sobre a nossa vida. O maior inimigo nosso é aquele que dorme com a gente 24 horas, nós mesmos. É a gente que decide parar. É a gente que decide que não vale mais a pena. É a gente que avalia o culto. É a gente que senta e está avaliando o pregador. É assim ou não é assim? Podia ter investido um pouco mais e trazido alguém. É a gente. Só que a unção que a gente despreza é a unção que a gente também despreza. A unção que a gente admira é a unção que a gente recebe. E tem unção de Deus aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Enquanto você está aqui honrando o seu pastor, honrando a liderança desse movimento, Deus está te honrando. Você vai chegar em casa hoje, muitas coisas estão sendo colocadas no lugar, porque Deus é Deus, te honra. Enquanto você honra com a sua presença aqui, Deus está honrando você lá. Qual é o segredo de experimentar a benevolência de Deus? Mudar o nosso pensamento. Paulo disse: não conformeis com este mundo, mas transformai. Para quê? Para que a gente experimente. Experimentar o quê, pastor? Experimentar o quê? Você acha que você aceitou Jesus só para sofrer? Não. Tem sofrimento na caminhada? Tem. Eu amo meu Jesus. Por que, pastor, que você ama Jesus? Porque Jesus é da verdade. Ele não escondeu a verdade de nós. Ele diz: no mundo tereis aflições. Aflições vêm. Mas ele diz: calma, eu venci. Glória a Deus. E vocês vencerão também. Oh, maravilhoso Deus. Quando eu olho assim, eu vejo um porção de pessoas que já passou tribulação, que está passando ou que vai passar. Mas quando eu volto assim, eu estou vendo um porção de, a grande maioria que já venceu, estão vencendo igual você. Porque ele venceu e nós venceremos também. É a palavra que disse. É a palavra que está dizendo. Nós venceremos porque ele venceu. Glória a Deus. Aleluia. Tem hora que nem dá tempo de fazer um culto de ação de graça. Já tem mais um para fazer. Tem hora que nem dá tempo de lamentar uma luta. Já vem outra. Mas também tem hora
mas dirás ao monte: lança-te ao mar, e será feito. Verso 22: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Eu vou concluir. Anota esse versículo para você não esquecer. 2 Coríntios 10, 3 ao 5. Embora nós vivemos na humanidade, em carne, é isso. As nossas armas não são carnais, mas sim espirituais, poderosas para destruir fortalezas, destruir sofisma, isso é pensamento contrário ao pensamento de Deus. Eu achei essa palavra muito bonita para aquilo que ela representa. Deus é a palavra de Deus, a oração, ela é tão poderosa, é uma das armas espirituais que o crente tem. Aí tem o jejum, a palavra. Como o tema da pregação é oração, é uma das armas espirituais do crente, porque ela gera intimidade com Deus. E o inimigo sabe quem tem intimidade. Eu conheci um presbítero recentemente, e a gente conversando sobre a obra de Deus, e ele falando como ele era usado no mundo das trevas, e ele contando para mim, ele falando, e o adversário que me usava, o pastor Samuel, deixou muito claro: não tenta, não se mete com o povo dessas igrejas. Eu falei: Jesus, vamos ver se confere o que eu conheço. E duas igrejas que ele falou, ele diz: não se meta, o povo da Deus é amor, e nem tampouco com o povo da Assembleia de Deus. Esse povo ora. A oração mantém uma igreja de pé. Glória a Deus, aleluia. A oração mantém uma família de pé. Glória a Deus. A oração de muitas mulheres mantém filhos que não merecem vivos. Muitas armas de policiais que quando não dispararam, é muitos testemunhos que a gente tem, porque tem mulheres de oração dobrada pelos filhos, e quando alguém vai matar, e elas travam, não morrem, porque tem muitas mães orando: tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia da minha filha, tem misericórdia do meu filho. Nos leva a obedecer. Todo crente que ora é fácil obediência. Todo crente desobediente, nós pastores, é assim ou não é assim? Só tem problema com o crente que ora? Muito pouco. E quando você tem problema, você resolve fácil. E tem gente que ora na igreja. Estou falando de quem tem intimidade em casa. Glória a Deus. Aleluia. Aí é para essas pessoas que Jesus está dizendo aqui: tudo que pedires. Como pessoa, é que eu estou terminando mesmo, olha só. Como pessoa, olha só que importante. Como pessoa, Deus responde uma pessoa só. Deus responde fortemente. Oração em grupo, como igreja coletiva. A gente reúne como igreja e ora. Gente,
Passou uma pandemia, a nossa igreja paga aluguel, é caro. A igreja é fechada. O aluguel, a despesa da igreja é cara. Sabe o que eu fiz? Não podia orar na igreja, reuni um grupo grande de pessoas. A gente foi orar onde podia orar, no monte. E eu orava assim com a igreja: Jesus, manda a provisão do mês seguinte. A nossa despesa é alta, manda a provisão. E no mês seguinte estava a provisão. Pagava toda a despesa. E toda sexta-feira a gente ia para orar: manda a provisão do mês seguinte. E todo mês. Glória a Deus. O proprietário, irmãos, vive de aluguel, de galpões. Conversamos com ele e ele disse: estou com vocês, 100% de desconto. No mês seguinte, a tesoureira: pastor, vamos ligar para o proprietário. Eu falei: como é que está o caixa? Tem um recurso. Eu falei: se Deus mandou, paga. Não vamos explorar, ué. Se Deus mandou, paga. Pagando. No mês seguinte, o rapaz: vamos descontar 50% para vocês sem pedir. É Deus mandando ou não mandando? Deus manda provisão, pedindo e não pedindo. Deus atende o clamor de uma pessoa só, e Deus atende o clamor da igreja. Vamos lá para concluir. Deus responde o clamor de uma pessoa só. Lembra de Ana no templo? Eu quero um filho. Enquanto ela aguentou, ela ficou suportando. Quando o balde entornou, ela não aguentava mais a humilhação. Enquanto ela aguentou, Deus não deu não. Mas quando ela não estava aguentando mais, ela foi para o templo e ela começou: eu quero um filho. Eu preciso de um filho. Eu não aguento mais ser humilhada. Até o sacerdote não entendeu. Quando as coisas pioram, até os homens de Deus não entendem a gente. Quando as coisas pioram, nem a líder de oração não entende a gente. Então, corre atrás de profeta, que nem ela vai te entender, ainda vai piorar as coisas, ainda dando uma profecia para te agradar, para te detonar. Corre para o seu quarto, corre para a igreja sozinho. Chega mais cedo e vai voltar. Não aguento mais. Quem tem que escutar sua lamentação está no altar para te ouvir. Não aguento mais. 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 Sozinha. Não aguento mais. Não aguento mais. Ela perdeu a voz e agora está. E o sacerdote: em hebraico ia ser muito lindo o que falou em hebraico. Sara desse mosto. Aí ela tirou um pouquinho de voz: mosto não, é amargura. Você não conhece a minha história da adoecida. Eu tenho um sonho, eu não aguento mais humilhação. Hoje eu disse para ele me dar o meu filho, o meu Samuel. Eu prometi dar para ele de volta, mas eu só quero ser honrada. E o profeta e o homem de Deus: que Deus conceda o que você veio pedir. Deus atende o clamor de alguém só. Deus fez no passado, Ele é o mesmo ontem. Deus faz no presente, Ele é o mesmo hoje. Na década de 95, casado, uns 3, 4 anos de casado, era funcionário público, e o governador de Minas disse: vou privatizar, tem que privatizar. E eu, medo de perder o emprego, de ser terceirizado, eu comecei a entrar em pânico. Hoje em dia dizia que entrei em depressão, que hoje tudo é depressão. E eu frouxo, comecei a ficar frouxo. E comecei a fechar. O homem, quando começa a ficar preocupado, ele se fecha, e a esposa fica achando que é com ela, ele não se abre, e ficou um clima horrível. Eu já pregava na época, eu trazia a palavra, e pregador mesmo é o pastor Ezequiel.
fé na minha vida. Mas a minha esposa não aguentou mais aquilo, eu fechar, pagando aluguel ainda, criança pequena, já aquele amigo tinha sido privatizado, agora era CEMIG. Eu trabalhava na CEMIG, o que Deus me deu. Lembra uma coisa, quando Deus dá, não tem problema algum, Ele garante. Só que as ameaças do adversário trabalham com intimidação. Lembra dessa palavra, intimidação. E para intimidação precisa de confronto do céu. O que sai da intimidação é confronto de Deus. E a minha esposa arrancou da minha boca e eu disse para ela: olha, eu estou te poupando, mas então não tem jeito, vai privatizar sem mim. E terceirizando, o salário cai pela metade, os benefícios caem pela metade. A minha esposa ficou com pena de mim. Ah, coitadinho de você, coitadinho de nós. Não. O ruim de mulher é isso. Elas dizem: vocês têm que agir de misericórdia dos maridos, né? E minha esposa não teve misericórdia de mim. Ela sempre diz que é homem de Deus, que tem que ter fé. Você sobe no púlpito e diz: tenha fé, tudo que pedires recebereis. É muito fácil pregar. Quero ver você ir para o quarto, fechar a porta do quarto e só sair de lá com a resposta de Deus. Eu fui para o quarto nosso igual um gatinho, miando. Dobrei o joelho e falei: Deus, eu não tenho nem força para orar, estou com muito medo. Se privatizar, você comecei a chorar. Chora. E eu falei: foi o Senhor que me deu. Quando eu falei: foi o Senhor que me deu, é como se uma brisa viesse. E o Senhor fala comigo: eu que te dei, você está temendo quem? Os pássaros comem, o lírio se veste. Você está preocupado com amanhã? O Senhor começou a palestrar comigo e eu comecei a ficar forte. Eu comecei a ficar animado, muito animado. Agora o gatinho já não era mais o gatinho, já estava grande, me sentindo um leão. E agora eu levantei daquela oração, limpei as lágrimas, e eu saí daquele quarto forte, muito forte, respirando, conseguindo respirar com o pulmão inteiro. E o que aconteceu? Eu falei: Deus falou comigo, não me preocupar não, porque está no controle. É assim que eu quero te ver. Cheguei no serviço, os colegas meus ligados ao sindicato, privatização, não sei o que, sabe o que eu fiz? Comecei a ver quanto que eu tinha de fundo garantia. Ai, que doideira. Falei: agora já sou motorista carteira D, já tenho uma profissão. Com acerto, dá para comprar um caminhão. Vou comprar um caminhão, vou comprar um lote, vou fazer tijolo, vou vender tijolo, vou puxar areia, vou ficar rico montando loja de material de construção. Depois eu compro uma caminhonete e faço isso, faço aquilo, vou ficar rico. E agora eu já queria que privatizasse. Doideira. Agora ficou doido. A fé te deixa doido, mas não é doideira que funciona. Porque o evangelho para o mundo é doideira, mas para nós é poder de Deus. Que caminhão nada. Eu aposentei lá e o governador que queria privatizar foi mandado embora, responde processo e não sei o que, acabou. Entrou o governador do PET de Juiz de Fora e colocou ali: não pode vender. Eu aposentei lá, tem 6 anos de aposentado, porque uma oração de um só, Deus atende. Não apavore, porque Deus atende. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, versículos 5 a 12, Herodes, inimigo da igreja, inimigo de Jesus, inimigo da igreja, para agradar o povo, matou Tiago. E ele viu que o povo ficou em êxtase. E para deixar o povo, para ganhar popularidade, mandou prender Pedro. Era mais um mártir. Só que aí
Jesus, Tiago morreu, mas Pedro não. O senhor ainda tem uma aula com Pedro. A igreja coletiva, quando pega para orar, e começou a orar. Olha a igreja coletiva orando. Jesus, nós estamos aqui, Jesus, mas Pedro está lá. Nós não podemos fazer nada daqui, mas o Senhor pode desatar Pedro lá. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que o anjo do Senhor foi lá na cadeia, mas foi a oração da igreja que buscou o anjo. Pedro estava dormindo, porque quem ora consegue dormir no meio da tribulação. Foi preciso do anjo acordar Pedro. O anjo acorda Pedro. Um homem que ora está dormindo na tribulação. Uma igreja que ora, a oração busca o anjo. Agora o anjo tem que acordar Pedro. E resolve o problema. Pega tudo, vamos embora. Pedro estava no meio de dois soldados presos na corrente cai e sai andando. Quando Pedro chega na igreja, na casa de Maria, elas estavam orando. Visita o irmão Pedro. E a Bíblia diz que Pedro entendeu o mistério. O que você não entende hoje vai entender direitinho quando Jesus te explicar. Jesus atende a igreja nos dias atuais. Eu termino. Congreguei numa igreja que o pastor, muito amoroso, o vizinho, muito encrenqueiro, construiu um galinheiro debaixo do vasculhante que dá acesso para a cozinha. E a cozinha da igreja era dedicada às crianças da igreja. Era a cozinha, era a cantina que mantinha a sala das crianças. É com o dinheiro da cantina que abastecia as crianças, reforma, lanche, tudo para as crianças. E aquele galinheiro começou a feder e atrair mosca, então vinha que as moscas visitar a cozinha. E os irmãos começaram: pastor, tem que dar um jeito, pastor, conversa com o vizinho, pastor, conversa, pastor, ele é encrenqueiro, é melhor trabalhar com o vasculhante fechado. Mas mesmo assim entrava algumas moscas, estava muito complicado. E eles cobrando do pastor, irmãos, ora, porque ele é complicado. Mas o pastor tem que enfrentar essas coisas. E o pastor foi enfrentar o complicado. Para Deus ter uma coisa complicada. E o pastor, eu estou te dizendo, não é o que me contaram, é que eu estava presente. E o pastor foi conversar com o indivíduo, com toda a educação. Vizinho, nós temos uma cantina assim, as crianças. Você fez um galinheiro debaixo da... Eu quero propor para você, nós vamos fazer um galinheiro para você de primeiro mundo. A gente vai comprar telha, tal, vou fazer um galinheiro para você do outro lado. Não tem vizinho do outro lado, a gente vai fazer algo lindo para você. E aquele homem disse para o pastor: está incomodando? O pastor: muito. Está indo mosca lá na sala das crianças, está indo mosca na cantina, não tem como, está podridão, cheiro. Aquele vizinho maldoso disse para o pastor: eu tenho uma palavra para o senhor. Incomodado, disse hoje. No culto de domingo o pastor falou: irmãos, eu tenho resposta para os irmãos. O homem disse que o incomodado que se monte. Os irmãos fiquem de pé, vamos orar e entregar isso na mão do Senhor. E a igreja ficou de pé. E o pastor orou assim: Jesus, estamos entregando nas tuas mãos a afronta do galinheiro, doeu. Mas está nas tuas mãos, o Senhor é o nosso advogado, é o nosso juiz, a igreja é tua.
O incomodado é que se mude. Ou só muda a igreja de lugar, ou muda o vizinho. Mas o acordo é esse, o incomodado que se mude. Horrenda coisa, isto é, terrível coisa, é cair na mão de um Deus. Naquele mesmo mês, aproximadamente, acerca daqueles dias, aquele homem foi acometido de uma enfermidade. Do hospital ele nem foi em casa, foi morar para a eternidade, parte da eternidade, em outra cidade natal dele. Nem em casa passou, o lugareiro não existe mais, e a igreja está abençoada para a glória de Deus. A oração tem seu efeito. Tudo que pedires em meu nome, crendo recebereis. Aleluia. Você crê nessa palavra? Você está debaixo dessa palavra? Você acredita que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Você pode ficar de pé em nome de Jesus?